Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Serviço Nacional de Saúde nasceu em Portugal no dia 15 de setembro de 1979, precisamente há 37 anos. Ao longo destas 3 décadas, o SNS gerou ganhos em saúde que nos colocaram ao nível do resto da Europa, prolongou a vida e a qualidade de vida a milhões de portugueses e reduziu, sobretudo, muitas desigualdades que durante séculos nos marcaram no acesso aos serviços de saúde. Ao assinalar o 37º aniversário do SNS, o Governo reafirma o seu compromisso de promover o acesso livre, gratuito e universal à saúde pública, reduzindo as desigualdades entre cidadãos e reforçando a qualidade dos serviços prestados. Em cumprimento desses objetivos, o Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas que reforçam diferentes prioridades neste domínio. No que respeita à promoção da equidade no acesso à saúde, o Conselho de Ministros aprovou um projeto de decreto-lei que estabelece os termos e as condições da atribuição de incentivos à mobilidade geográfica de médicos e fixação em regiões menos favorecidas. Aprovou também a revisão dos direitos e deveres do utente de serviços de saúde e a criação do Centro Nacional de Telesaúde. No que diz respeito à valorização da saúde pública, o Conselho de Ministros aprovou um projeto de proposta de lei que altera a lei do tabaco, o lançamento de uma estratégia de promoção de alimentação saudável para a qual constituiu um grupo de trabalho e alteração à tabela de substâncias psicotrópicas. Com o objetivo de aumentar a eficiência do SNS, o Conselho de Ministros aprovou hoje o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde do SNS com a natureza de entidades públicas empresariais, bem como as ainda integradas no setor público administrativo. Uma proposta de lei que cria o Registro Oncológico Nacional e os princípios gerais relativos às atividades de promoção e publicidade por parte das empresas produtoras, distribuidoras ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. Finalmente, tendo como objetivo melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados, o Conselho de Ministros aprovou a elaboração da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, a definição do regime da qualidade e segurança relativa à dávida, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, o ato de saúde, relativamente à relação entre diferentes profissionais que intervêm nos cuidados de saúde, bem como a regulação do licenciamento, funcionamento e fiscalização do exercício de atividade em unidades privadas na área da recuperação de toxicodependentes. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro da Saúde sobre qualquer destes diplomas para os quais as senhoras e os senhores jornalistas tenham questões a colocar, gostaria que nos acompanhassem na apresentação de um vídeo com que quisemos assinalar este Conselho e este dia. O Serviço Nacional de Saúde é uma das mais importantes conquistas da democracia portuguesa e um dos pilares essenciais do nosso Estado Social. A sua fundação, há 37 anos, permitiu a Portugal alcançar ganhos significativos em saúde que colocaram o país ao nível da Europa e em muitos indicadores até com melhores resultados. O SNS melhorou a qualidade de vida de milhões de portugueses. Aumentou a nossa esperança média de vida. Reduziu a mortalidade infantil. Assegurou mais cuidados de saúde cada vez mais diferenciados em todo o território nacional. Mas o Serviço Nacional de Saúde fez mais. Reduziu desigualdades. Com a sua criação, a saúde deixou de ser um privilégio de alguns e tornou-se um direito de todos os portugueses, independentemente da sua condição social e económica. É hoje necessário voltarmos a colocar o SNS no centro das nossas prioridades. Por isso, ao longo deste ano, reduzimos o valor das taxas moderadoras e alargamos o regime de isenções. Introduzimos a liberdade de acesso e circulação dos utentes dentro do SNS. Iniciámos a colocação dos primeiros médicos dentistas em centros de saúde.
Arrancamos com o rastreio visual em crianças até aos 2 anos. A receita sem papel generalizou-se. No setor público, ultrapassa já os 90%. Criámos o portal do SNS. Aqui, os portugueses podem ficar a saber os tempos de espera para urgências, consultas de especialidade e cirurgias e aceder a informação relativa ao desempenho dos serviços de forma transparente. Relançámos a reforma dos cuidados de saúde primários, mais 30 unidades de saúde familiar e novas vagas para médicos de família para dar resposta a cerca de 600 mil portugueses. Também até ao final do ano, a rede de cuidados continuados passará a contar com mais de 680 novas camas. Este é o caminho que queremos continuar a percorrer. A pensar em si. Vamos criar melhores condições para que não faltem médicos especialistas nas zonas mais carenciadas do país. Reduzir assimetrias regionais. Garantir maior equidade no acesso a cuidados de saúde. Temos como prioridade absoluta a defesa de estilos de vida saudáveis. Para tal, definimos uma estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável. Através da redução do consumo excessivo de sal, de açúcar e de gorduras, contribuímos para uma sociedade com mais saúde e melhor qualidade de vida. Na defesa do SNS e do superior interesse dos utentes, é fundamental valorizarmos os profissionais de saúde. Com o acordo histórico de todas as organizações profissionais, desenvolvemos um novo modelo de cooperação entre médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas e biólogos, que permitirá aprofundar o trabalho em equipa e garantir mais qualidade e segurança nos cuidados de saúde prestados à população. Agora e no futuro, prosseguimos com o objetivo de atribuir médico de família a cada cidadão. Vamos criar 100 novas unidades de saúde familiar, expandir os cuidados continuados domiciliários e de ambulatório, melhorar a resposta dos cuidados paliativos, dos cuidados pediátricos integrados, introduzir a componente da saúde mental. Um SNS mais inclusivo, um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, acessível e democrático. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Saúde para alguns esclarecimentos sobre a discussão e os diplomas hoje aprovados no Conselho de Ministros. Muito obrigada. Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Srs. jornalistas, muito boa tarde. Eu gostaria, antes da fase das perguntas e respostas, uma breve introdução, sublinhar o facto de, no dia em que se completam 37 anos do Serviço Nacional de Saúde, nós estarmos em Coimbra. Estamos em Coimbra justamente para, daqui a pouco, fazer uma homenagem a António Arnaud, um dos símbolos maiores da construção deste sistema que tem respondido bem perante os portugueses ao longo da democracia. Dizer também que é a primeira vez que o Governo dedica um Conselho de Ministros temático por inteiro à saúde. E dizer também que é com muito orgulho que o Ministério da Saúde reconhece que em pouco mais de 9 meses de Governo, mais de 60% das iniciativas e medidas de política previstas no seu programa ou estão executadas ou estão em lançamento. Dizer também que nós estamos a cumprir aquilo para que fomos mandatados e com o qual nos comprometemos. Resolvemos as questões do acesso num primeiro tempo, com a diminuição do valor das taxas moderadoras, a revisão do modelo de transportes de doentes não urgentes e este ano, ainda em 2016, chegaremos ao final do ano com pouco mais de 500 mil portugueses sem médico de família. Recordo que quando chegámos ao Governo, em novembro de 2015, havia quase 1,2 milhões de portugueses sem médico de família. Tivemos também a maior colocação de médicos hospitalares e vamos ter, até ao final do ano, a maior disponibilização de camas de cuidados continuados integrados. Tudo isto num contexto de rigor orçamental, de dificuldades que o país atravessa, mas fazendo aquilo que importa fazer para um Governo que tem no fulcro das suas preocupações as pessoas. É, portanto, um bom momento para o SNS, é um bom momento para Coimbra, é seguramente um bom momento para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde, Joaquim Reis, Antena 1. Eu gostaria de saber se a nova versão do Registro Oncológico Nacional vai acautelar a proteção dos dados pessoais. Também se concordam com a opinião de António Arnaud, já que fez o elogio, de que os médicos em exclusividade do Serviço Nacional de Saúde deveriam ganhar como os juízes.
E, finalmente, esta restrição acrescida de tabaco de fumar à porta das escolas, que fica muito bem, mas que não passa de algo politicamente correto, porque à porta das escolas há uma paragem onde passam os autocarros a deitar fumo de gasóleo. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada. Sr. Ministro, se faz favor. Muito bem, sobre a questão do Registro Oncológico Nacional, que, como se sabe, estava até aqui repartido por 3 realidades regionais, todas as recomendações que foram aduzidas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados foram acolhidas, aliás, como não podia deixar de ser, e está absolutamente garantida a proteção individual no que diz respeito à identidade através do nome. Eu chamo a atenção dos senhores jornalistas que se trata de um avanço enorme. Do ponto de vista daquilo que é o conhecimento não só da epidemiologia, da distribuição da doença, da sua incidência, da sua prevalência, nós vamos poder conhecer melhor a realidade oncológica nacional, vamos poder programar melhor as respostas e dar, digamos, continuidade àquilo que são as necessidades dos doentes oncológicos em Portugal. Portanto, nessa matéria, claramente que a proteção individual é um valor superior, é um valor para o qual o Governo garante a sua segurança e não com isto, digamos, diminuída a importância que tem de dispor a partir de agora de um instrumento com estas características. O Sr. jornalista perguntou também sobre a afirmação, sobre a possibilidade eventual de os médicos estarem em indicação exclusiva e poderem ser remunerados como juízes. Nós entendemos que a legislação que hoje foi publicada consagra em diferentes diplomas instrumentos que permitem uma verdadeira alteração do modelo governativo do SNS. Por um lado, a criação, finalmente, dos Centros de Responsabilidade Integrada nos hospitais. Existe em Coimbra um bom exemplo, que é do conhecimento de todos. O que nós vamos ter em 2017 é uma realidade nova, podendo ter médicos em dedicação plena, médicos, enfermeiros e outros técnicos, poder criar centros de elevada diferenciação e de elevado desempenho, não tendo necessariamente que imprimir uma norma geral e abstrata de dedicação exclusiva, que em muitos casos não é útil nem sequer é desejável. A questão dos modelos remuneratórios comparativos têm que ser ponderados naquilo que é, de facto, o objetivo do desempenho. No caso dos CRIs, nós estamos a falar de desempenho clínico diferenciado, com muita tecnologia associada, ligada ao desempenho, e, portanto, eu acredito que este modelo, conjugadamente com o modelo da mobilidade dos médicos mais jovens para o interior, poderá fazer com que em 2017 grande parte dos problemas que temos sentido possam vir a ser progressivamente minorados. Quanto à questão do tabaco, é verdade que as atitudes e os comportamentos não se resolvem nem se devem sequer modelar por aspectos imperativos de natureza jurídica e legal, mas podem ser sinalizados e a lei muitas vezes, mais do que um caráter punitivo, pode ter um caráter, digamos, de mensagem, de sinalização e de alerta para a utilidade de alguns comportamentos serem modificados. Ninguém aceita como positivo que exista uma concentração de pessoas a fumar junto de unidades de saúde frequentadas por doentes ou junto de escolas frequentadas por jovens. Vamos esperar que este sinal sirva também para que cada um de nós, em termos de consciencialização individual, possa ter uma atitude diferente. E acrescentaria que, como foi preocupação já manifesta do Governo, de resto num Conselho de Ministros temático, já realizado na Serra da Arrábida sobre o ambiente, a questão que levantou é também para nós uma preocupação, particularmente dentro das cidades, não apenas à porta das escolas, mas em todo o ambiente urbano, onde todos nós, cidadãos, circulamos e queremos que seja o mais saudável possível. Muito obrigada pela sua questão. Muito boa tarde, Paulo Rolão, da RTP. Perguntava-lhe, em relação às listas de espera, ficámos a saber que em 2015 mais de um quarto das consultas foi efetuado fora do prazo previsto, sendo as áreas críticas a oftalmologia, dermatologia. Pergunto-lhe se neste Conselho de Ministros foram acauteladas algumas medidas no sentido de fazer face a essa situação. É verdade, esse é o ponto de partida. Nós sabemos que a variação de 2014 para 2015 foi uma variação negativa e hoje os órgãos de comunicação social deram bem disso nota. Nós estamos empenhados em que essa situação se reverta e ela está a ser revertida. Este ano temos mais cirurgias de ambulatório, temos mais acesso. E o ano ainda pouco vai a mais do meio. A nossa preocupação é garantir que, num quadro de dificuldades que existem, em muitas especialidades, infelizmente, existe carência de profissionais, nós conseguimos minorar progressivamente a satisfação das necessidades, as dificuldades, e por isso a alteração à lei do acesso, que hoje foi também proposta, visa incluir os meios complementares de diagnóstico também na definição de tempos máximos garantidos. Ou seja, falo de concreto de colonoscopias, ressonâncias magnéticas, tomografias axiais computadorizadas, exames de medicina nuclear.
Há também um aspecto muito importante que eu gostaria de sublinhar perante os senhores jornalistas. Nós temos online hoje um portal que é verdadeiramente a visibilidade total do sistema de saúde como nunca existiu em Portugal. Aliás, na Europa é uma experiência inédita. Hoje o SNS é transparente e está junto de todos para que possa testemunhar como faz e em que circunstâncias faz. E hoje mesmo foi lançada uma aplicação chamada o My SNS, que está disponível nos equipamentos móveis, a partir da qual os cidadãos podem aceder também ao portal, mas sobretudo à área do cidadão. E nessa área do cidadão, para além de outras informações e da possibilidade também de marcar consultas e de contatar o seu médico, tem aquilo que é a relação de confiança com o sistema através do conhecimento dos benefícios. É possível que os portugueses possam, através da área do cidadão, saber, este ano, qual foi o benefício que todos nós, enquanto contribuintes solidários, fizemos para que possamos aceder a consultas, à aquisição de medicamentos, a internamentos hospitalares. Este caminho da transparência é o caminho único que nos leva à melhoria da qualidade e à garantia do acesso. Temos que reconhecer que estamos ainda longe de atingir os melhores desempenhos, os melhores objetivos, mas uma legislatura são 4 anos. E nós conhecemos bem o ponto de partida de onde viemos, conhecemos bem aquilo que está relatado no relatório do acesso de 2015, que o Sr. jornalista agora acabou de referir. Creio, aliás, poder acrescentar que esta é uma excelente medida de modernização administrativa, tornar o compromisso e os resultados sobre o compromisso acessíveis aos cidadãos, mesmo numa área, muitas vezes, de difícil resposta, como a saúde. É algo que gostaríamos de estender a toda a administração pública, que o cidadão saiba quanto tempo tem que esperar, se tem que esperar, e que, no final, o serviço comunique na verdade, quais foram os seus resultados, qual foi o seu tempo de atendimento e quanto é que, eventualmente, se desviou daquilo que era o seu objetivo. Miguel Ângelo Marques, da SIC, boa tarde. Gostaria de regressar à questão da alteração da lei do tabaco. A proibição que fazem, quer nas escolas, nos jardins, nos centros de saúde, é acompanhada de algum tipo de punição? Porque, pelas suas palavras, depreendo que é quase que uma mera sugestão, sem nenhum tipo de punição previsto na lei para quem desrespeitar essa proibição. Quando nós intervimos em matérias que têm a ver com os estilos de vida, não só individuais, mas que interferem também com o coletivo, com os nossos filhos, enfim, com aqueles que convivem connosco, nós devemos pôr à frente a recomendação, nós devemos pôr à frente a sensibilização e não encarar estes aspectos de um ponto de vista estritamente punitivo. É evidente que, neste momento, mais importante do que punir ou multar, é importante persuadir de que há comportamentos que, respeitando o direito individual de cada um fazer aquilo que entende fazer, nomeadamente nos hábitos de consumo tabágico, o direito de proteger os outros, aqueles que não fumam, aqueles que são mais frágeis e vulneráveis, deve estar acautelado. Portanto, foquemo-nos naquilo que é o sinal e que é o incentivo a uma mudança de comportamento. Não apenas no tabaco, como aliás a Sra. Ministra da Presidência referiu também, naquilo que é a estratégia para uma alimentação saudável. Nós não queremos construir uma sociedade proibicionista, regulamentista, capaz de impor aos outros comportamentos que apenas nos servem a nós, mas temos a obrigação de olhar para o coletivo. E um governo que põe na política de saúde a promoção da saúde e a prevenção da doença como prioridade absoluta, não pode deixar de ter a coragem de tomar medidas que muitas vezes são impopulares, podem até ser mal compreendidas, mas seguramente não serão em nenhum momento restritivas da liberdade individual de cada um, são sobretudo apelos à consciência individual das pessoas. E que acrescento, mostram que o Ministério da Saúde não cuida apenas dos doentes, cuida da saúde, que é algo bastante mais alargado do que cuidar da doença. Isabel Simões, Rádio Universidade de Coimbra. Verifico que uma das alterações tem a ver com a tabela de substâncias psicotrópicas. Vivemos numa cidade em que existe uma população que ocupa a baixa da cidade e que é assistida normalmente por entidades ligadas a ONGs e entidades particulares, embora com parceria com entidades públicas. Pergunto o que é que está previsto em termos de acompanhamento destas populações, que alterações é que se vão, de facto, verificar para que estas populações não sejam enxutadas de um lado para o outro. Naturalmente que neste momento não estou em condições de lhe dar detalhes, mas posso lhe dar uma garantia de que aquilo que está a ser feito bem, quer pelas entidades públicas, quer pelos agentes sociais e organizações não governamentais, será apoiado e será desenvolvido. Nós temos uma grande preocupação com a população jovem, nomeadamente com a população estudantil, que em Coimbra prevalece em grande número, e, portanto, todas estas medidas vão no sentido de que
eles possam ter o seu espaço de convívio, de participação, de cidadania, de exercer a sua condição de estudante, mas num contexto de segurança e de proteção individual. E, portanto, não tendo, como lhe disse, condições para neste momento de entrar em grandes detalhes, garantir-lhe que o Governo considera também essa matéria uma matéria prioritária e dar-lhe-á seguramente a maior atenção. Senhores jornalistas, mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigada por estarem hoje em Coimbra e bom regresso para aqueles que regressam a casa.